É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom ter a sua companhia. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel. Tem sido uma grande bênção a revelação de Deus para a nossa vida, para o nosso caminho de fé, de conversão, de amadurecimento espiritual, mas também quanta proposta de vigilância do coração, de guarda do coração, mas também daquilo que nós temos tocado, especialmente nesse período do texto sagrado que nós estamos, sobre a doença do poder e o quanto nós devemos estar atentos a essa realidade. Mas é importante que o nosso coração se abra, porque sem a abertura do coração, a gente pode até ler, meditar, mas o nosso coração fica insensível diante da palavra. Mas a palavra precisa nos formar, precisa nos conduzir à conversão, e isso se dá à medida que você abre o coração para Deus. E já convido você a abrir o seu coração para Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, a quem nós queremos consagrar o nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia e o seu caderno para anotar o texto que nós vamos meditar hoje com ele, rezar com esse texto. 1 Samuel, capítulo 23, versículos de 1 a 13. Anota aí, 1 Samuel, capítulo 23, versículos de 1 a 13. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Então avisaram a Davi: os filisteus estão atacando Seila e roubando os cereais. Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir e atacar os filisteus? O Senhor respondeu: vai, ataca os filisteus e salva Seila. Os homens que estavam com Davi disseram: já aqui em Judá temos tanto a temer, quanto mais se formos a Seila para atacar as tropas dos filisteus. Davi consultou novamente o Senhor, que lhe respondeu: põe-te em marcha, vai a Seila, eu entregarei os filisteus em tuas mãos. Então Davi foi com os seus homens a Seila e lutou contra os filisteus. Tomou-lhes o gado e infligiu-lhes um grande golpe, salvando os habitantes de Seila. Entretanto, Abiatar, filho de Abimeleque, ao fugir para onde estava Davi, em Seila, tinha trazido consigo o éfode. Contaram a Saul que Davi havia ido a Seila. Saul disse: Deus o trouxe às minhas mãos, pois foi encerrar-se numa cidade com portas e ferrolhos. Saul convocou todo o povo para descer a Seila e lutar, cercando Davi e seus homens. Quando Davi ficou sabendo que Saul maquinava maus propósitos contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traze o éfode. Davi disse: Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu dizer que Saul está prestes a vir a Seila para destruir a cidade por minha causa. Será que os homens de Seila vão entregar-me em suas mãos? Será que Saul vai descer, como ouvi dizer? Senhor Deus de Israel, indica-o a teu servo. O Senhor disse: descerá. Disse Davi: os homens de Seila entregar-me-ão a mim e aos que estão comigo nas mãos de Saul? O Senhor disse: entregarão. Davi partiu então de Seila com os seus homens, cerca de 600, e andaram errantes. Saul, informado de que Davi fugira de Seila, desistiu do seu plano. Nós vamos perceber, a partir desse texto, que Davi coloca-se como o libertador do seu povo, mesmo antes de ser declarado rei. Não é? Ele se coloca ali para defender o seu povo. É bonito perceber isso. E a palavra usada aqui com o texto que nós acabamos de ouvir, quando Davi enfrenta ali os filisteus e ele salva, essa palavra salvar, ela está muito vinculada ao nome de Jesus, Yeshua. O radical da palavra, a palavra em si, ela está vinculada a essa questão salvífica, exatamente mostrando que Jesus
é o filho de Davi, é da descendência de Davi. Davi figura o Cristo. Jesus vem para salvar a humanidade. Davi vai salvar a cidade de Seila. E da mesma maneira, Jesus salvou a humanidade, salvou a mim, salvou a você, salvou a todos. E muitas vezes ele é desconsiderado como Davi em Seila. É muito interessante nós percebermos esses links que a palavra nos oportuniza a fazer. Mas veja só, outra coisa que o texto traz e que também deve ser considerado por cada um de nós. Davi, ele demonstra nas suas atitudes uma total dependência de Deus, da vontade de Deus. Ele consulta ao Senhor antes de agir. Não foi uma única vez, foram 3 vezes que nesse texto que nós estamos estudando, Davi consultou o Senhor. Ele consulta o Senhor para ir para Seila, ele consulta o Senhor para enfrentar os filisteus, ele consulta o Senhor para saber se sabe, 4 vezes, para saber se, na verdade, o Senhor fala ali com ele 2 vezes na mesma consulta que ele faz, né, junto ao sacerdote. E ele é alguém que demonstra depender totalmente de Deus. Vamos lembrar de algo que Jesus ensinou, que eu gosto sempre de repetir, e já disse muitas vezes aqui no estudo bíblico da Bíblia no meu dia a dia. João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Nós também devemos consultar a Deus. Nós não podemos fazer nada da nossa cabeça, porque a gente vai acabar se ferindo, errando. A gente não vai conseguir realizar a vontade de Deus se nós não consultarmos o Senhor. Então aqui existe uma dependência de Davi. Ao mesmo tempo, Seila significa uma cidade murada. Então, era como se fosse uma cidade protegida, mas os muros não protegiam Seila dos filisteus. Nenhuma muralha protege o homem se o Senhor não habitar no meio dele. Vamos lembrar do Salmo? O Salmo de Davi? Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não edificar e proteger a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. O Senhor precisa ser o Senhor da sua casa. Ele precisa habitar na sua casa. Você precisa chamar Deus para viver junto com você. Você precisa invocar, adorar Deus na sua casa, para que Ele cerque a sua casa de cuidado, de proteção, enviando os anjos de Deus. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui, nem sempre o bem que fazemos é retribuído com fidelidade humana. Mas Deus, ele acaba zelando pelos seus ungidos. Davi vai lá, liberta a cidade de Seila, salva a cidade de Seila. E quando ele consulta o Senhor vai dizer, eles vão te entregar para Saul. Não é? Eles não têm gratidão por aquilo que Davi fez. Não é o benefício que converte o homem, mas a graça de Deus. E aqueles homens estavam mais interessados na proteção de si mesmos do que em deixar a graça de Deus transformar o coração deles. Nós vemos isso hoje, hein? As pessoas nesse individualismo, egocentrismo, nessa realidade que nós estamos na atualidade, estão mais preocupadas consigo mesmas. A gente vê até mesmo, vamos olhar aí para a política nacional, né? Quem está disposto a se sacrificar pela nação? Está todo mundo querendo se salvar e salvar o seu, né? A gente vai percebendo assim, algo generalizado. Claro, não vamos generalizar e dizer que todo mundo é assim. Existem pessoas que são dispostas a dar, né, a vida. Mas aqui a gente precisa entender que nós não podemos ser esses individualistas, egoístas, pessoas doentes, que só pensam em si mesmas, que estão interessadas mais nos seus benefícios pessoais do que no todo. Nós devemos olhar o todo. E aqui a gente vê uma ingratidão. E o benefício da salvação que Davi conquistou ali para a cidade de Seila não fez qualquer mudança no coração, converteu o coração daqueles homens. O que converte é a graça de Deus, e eles não se abriram. E o ingrato esquece mesmo o que até o salvou, esquece daquele que salvou. É o que nós vimos aqui. E aqui a gente também já vê que a liderança de Davi está crescendo. Ele começa com 400 homens, agora ele está com 600. E ele começa a andar como um nômade, totalmente dependente de Deus. Esse é o Davi que está sendo treinado para assumir o trono em Israel e governar Israel. Vai ser o grande modelo do homem segundo o coração de Deus. Mas um homem segundo o coração de Deus não é um homem que não falha.
mas é um homem que, ao falhar, reconhece a sua falha. E nós vamos tocar muito nisso na história de Davi. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje para nós? A abertura do nosso coração à graça de Deus nos leva a uma profunda experiência de conversão. Devemos ser gratos por tudo o que o Senhor fez ao nos salvar e tem feito nos abençoando cotidianamente. A nossa gratidão deve ser manifestada pela oferta da nossa vida ao Senhor e do nosso compromisso com o próximo. Aprendamos de Davi a consultar o Senhor em tudo o que fizermos. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. Quanto ensinamento precioso que a palavra de Deus traz para nós, não é verdade? E aqui vale a pena insistir. Jesus nos salvou e Jesus tem nos abençoado cotidianamente. Ele cuida de nós e nós devemos ter um coração grato. E a forma mais assertiva de gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito em nosso favor é a entrega, é a consagração, é a nossa vida doada ao Senhor e também aos nossos irmãos. Vamos rezar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o modelo de vida de Davi, de alguém que depende do Senhor, de alguém que se preocupa com o próximo, que se expõe para ajudar aqueles que precisam de ajuda, que não é um mimizento, apesar daquele povo decidisse por entregá-lo. O Senhor mesmo revelou a Davi, ele não se lamenta, ele segue a vida, ele vai em frente. Que assim seja também comigo, que assim seja com os meus irmãos, que nós não vivamos, Senhor Deus, apegados àquilo que as pessoas não fazem, mas que nós nos propunhamos a fazer o que é devido, o que nós devemos fazer. Que nós sejamos esses, Senhor, decididos a sempre fazer a vontade do Senhor. É exatamente isso. A vontade do Senhor é capaz de nos fazer felizes e se nós a fizermos, nós experimentaremos a alegria verdadeira. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.